Olá, meus amigos e minhas amigas, eu sou o professor Vinícius e este é o Alternativa Progressista. No vídeo de hoje nós vamos fazer a análise desta obra aqui, ó, O Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior. Bom, o Torto Arado, como eu já disse, né, ele foi escrito por Itamar Vieira Júnior e ele é um romance que foi escrito em 2019 e publicado pela editora Todavia. Itamar Rangel Vieira Júnior, ele nasceu em Salvador, no estado da Bahia, em 1979. Na adolescência, ele migrou para o estado de Pernambuco, residindo em várias cidades neste estado, inclusive na capital, né, na cidade de Recife, até finalmente fixar a residência na cidade de São Luís, no Maranhão. Voltou para Salvador no início dos anos 2000 para cursar Geografia na Universidade Federal da Bahia, onde se formou no ano de 2005. Tão logo terminou o curso de Geografia, ele ingressou no mestrado na mesma faculdade, na Universidade Federal da Bahia, defendendo a dissertação A Valorização Imobiliária Empreendida pelo Estado e Mercado Formal de Imóveis em Salvador, analisando a Avenida Paralela. Esta tese de mestrado ela foi defendida no ano de 2007. Mais tarde, no ano de 2013, ele ingressou no doutorado na mesma faculdade, Universidade Federal da Bahia, né? Então a sua alma mater é a UFBA, e defendendo a tese Trabalhar é tá na luta. Vida, morada e movimento entre o povo da Luna. Esta tese ela foi defendida em 2017. Como literata, o Itamar Vieira Júnior, ele recebeu o prêmio da Câmara Brasileira de Jovens Escritores no ano de 2008 e pelo romance intitulado Paraíso. Em 2012, ele publicou o livro de contos Dias, e em 2017, A Oração do Carrasco. Também coletânea de contos que viria a ser a finalista do Prêmio Jabuti do ano de 2018. Bem, como já foi dito, né, esta obra que nós vamos analisar agora, ela foi escrita no ano de 2019, né, é uma obra premiadíssima, ela teve direitos de tradução vendidos para vários países, entre os quais Itália, México, Peru, Eslováquia, Bulgária, Croácia, França, Alemanha e Estados Unidos. Então aí é um best-seller mundial, né? O Itamar, ele também é servidor público, ele trabalha no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, né, o INCRA, um órgão responsável, um órgão estatal responsável pela condução da reforma agrária no Brasil. Conheçam o INCRA, busquem saber o que é o INCRA, é um órgão importantíssimo para a divisão e melhor distribuição de terras no Brasil. E como funcionário aí do INCRA, ele recebeu ameaças por sua atuação em luta de uma divisão mais equânime de terras no país, porque nós sabemos, né, que nós temos um problema da terra, e as suas ameaças elas se deram por conta da aproximação, da proximidade que ele tem com povos quilombolas. Vamos lá, vamos então à análise aqui do filme, do livro que nós vamos falar agora, O Torto Arado. O Torto Arado ele é ambientado nas profundezas do sertão baiano, né? Ele conta a história de duas irmãs, Bibiana e Belonísia, que quando crianças elas encontram uma velha e misteriosa faca, né? Uma adaga guardada numa mala que está guardada e empurrada embaixo da cama da avó, né? E a partir, né, elas manuseiam essa faca e acontece um acidente. E este acidente que acontece, ele vai ser, de certa forma, tratado na obra, aqueles 5 segundos que mudam a vida de qualquer cidadão. No caso das duas irmãs, né, da Bibiana e da Belonísia, vão mudar a vida delas para sempre, né? A ponto de uma precisar ser a voz da outra. Vou tentar dar o menor número de spoilers possível, para que você leia a obra, porque é uma obra magnífica. Li em menos de uma semana, porque eu sou preguiçoso e não leio muitas páginas por dia, mas assim, se você pegar para ler, é capaz que você leia essa obra em 2 dias, porque
história bastante envolvente. Bom, mas vamos seguir aqui a análise da obra, né? Essas crianças, né, a Bibiana e a Belonise, elas são filhas de Zeca Chapéu Grande. O Zeca Chapéu Grande, ele é um agricultor, é um meeiro, né, da fazenda, de uma fazenda do sertão da Chapada Diamantina, e ele leva uma dura vida no campo, né, essa vida sujeita às condições de pobreza extrema, né? Então, as duas irmãs, elas acabam sendo aí produtos dessa pobreza extrema no campo, né? E nem sempre o Zeca Chapéu Grande, ele consegue sustentar suas filhas com aquilo que a terra é capaz de oferecer, né? Assim, a família ela se sujeita a condições de trabalhos que nós consideraríamos hoje, né, análogos à escravidão, mas que por muitos e muitos anos no campo isso foi considerado normal, né? Essa vida de trabalho de meeiro, né, ela foi normalizada como um trabalho semi-escravo, vamos colocar assim, né? Bom, a obra ela apresenta, né, por toda a obra ela vai apresentar aí traços de violência em que as pessoas elas estão expostas nessas regiões rurais. E embora o livro não apresente datas precisas, dá a entender que a história ela se passa entre os anos 30 e os anos 80, sendo que a principal história, né, que é a história das irmãs, essa relação simbiótica que as irmãs elas vão ter, ela se passa entre os anos de 1960 e 1980, tendo a luta pela terra como um pano de fundo, né? E as principais transformações que aconteceram no campo neste período, eles são então um pano de fundo da história. A obra Torto Arado ela vai quebrar um pouquinho aquela ideia que a gente tem de uma vida bucólica no campo, uma vida harmoniosa com a natureza. Ela vai trazer, ela vai mostrar como que se dá uma opressão, né, desses meeiros. Ela vai se dar como que os donos, os proprietários da terra, eles têm uma relação de poder sobre essas pessoas que, em tese, ocupam as suas terras, né? Mas que, de certa forma, é do trabalho dessas pessoas que vai sair todo o sustento de toda uma comunidade, mas também a multiplicação da riqueza do dono da terra. E ela vai mostrar também como que essa primeira geração que ocupa essa terra de um dono, essas pessoas acabam sendo gratas ao dono da terra por deixar ocupar as suas terras. Já uma segunda geração, ela vai acabar então lutando por melhores condições de estar e às vezes querer permanecer naquela terra. Afinal de contas, são as suas mãos, né, os seus braços de trabalho que fazem aquela terra produzir e a comunidade se desenvolver. Na verdade, assim, essa segunda geração ela observa o dono da terra como um explorador, né? Então neste pano de fundo aí que vai se dar o desenvolvimento da obra Torto Arado, tá? Este romance ele foi originalmente publicado em Portugal e no Brasil pela editora Todavia, como eu falei no começo do vídeo, né? Essa obra ela venceu o prêmio Leia em Portugal. No Brasil também venceu importantes competições, como o prêmio Jabuti, por exemplo, no ano de 2020. E o prêmio Oceanos, também no ano de 2020. Em 2024, a obra O Torto Arado venceu o prêmio Montluc Resistance, acho que é assim que se fala, né? Montluc Resistance et Liberté, francês, né? O meu francês é ótimo, deu para perceber, na França, né? E no ano de 2022 foi noticiado que a obra seria adaptada pela HBO Max para uma série de 3 temporadas. Até então eu não ouvi mais dizer sobre esta série, né? O Torto Arado, mas em 2022 saiu essa notícia. Não sei se a série foi feita, se não foi feita, ainda não, né, nas minhas pesquisas ela não apareceu. Mas então vamos aguardar, porque é de fato uma obra que merece uma série. Bom, eu sou o professor Vinícius, leiam a obra Torto Arado, assim, aquele tipo de obra que, de certa forma, nos desperta, né, para um mundo que existe além dos nossos olhares, além das nossas vidas. É um romance, né, é uma ficção, mas que, de certa forma, a gente entende que é uma ficção, mas que é baseada em fatos que nós
Temos notícias que acontecem no campo até os dias de hoje, portanto, é uma recomendação válida aí para uma leitura muito gostosa que o Itamar Vieira Júnior ele escreve de uma forma bastante fluida e uma obra bastante reflexiva. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Até a próxima. Eu espero nos próximos vídeos trazer mais aí análise de obras, que é o que o nosso canal está fazendo ultimamente, né? Então, um abraço e até a próxima.